Então, só para avisar quem está assistindo o curso à distância, essa aula é a aula 5, porque na semana que passou, dia 21 de setembro, nós não tivemos a aula presencial, mas aí eu deixei alguns tópicos para serem trabalhados individualmente, né, como aula à distância, vamos dizer assim, pelo site do Professor Global. Então, na aula 4, o que ficou organizado de estudar eram as funções de Green. E as funções de Green veio do site, veio os links do Professor Global, referentes às atividades formativas de verão de 2016 e mais algumas aulas de curso de eletromagnetismo. Então, hoje realmente a aula 5, né, apesar de que a aula 4, então, tchau, você coloca no site como sendo aqueles links que nós deixamos, tá certo? Claro, não vai concordar com ele. Oi? Não vai concordar com ele. Não, na aula 4 você não tem o vídeo, mas você coloca os links daquelas aulas que eu deixei para vocês. Porque aí quem tiver à distância já sabe o que foi a aula 4. Se tiver dúvida eu te ajudo, tá? Beleza. Então, vamos trabalhar aqui, nós estamos trabalhando a ideia de simetrias, né, contínuas, campos e leis de conservação. Vamos em frente, aqui nós estamos trabalhando, então, estamos trabalhando um pouco ainda a questão da conservação da energia do movimento, né, via teorema de Nether. Vou dar uma olhada, trabalhar um exemplo com vocês que é bastante ilustrativo, que é, vou colocar aqui uma situação ilustrativa com a presença de derivadas mais altas, né? Aumentando o número de graus de liberdade. Então, essa situação, vou explicar melhor, porque isso às vezes é uma questão um pouco mal discutida na literatura, sobretudo na literatura didática, né? Em trabalho a gente acaba encontrando mais, mas na literatura didática isso é menos trivial. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que nós temos um único campo escalar. Então, via um campo escalar e é real. Então, vamos trabalhar já na formulação covariante, né? Que a esse ponto nós já sabemos que vocês já devem dominar. E vamos supor que nós temos a formulação covariante, mas introduzindo um termo novo. Esse termo aqui, vamos dizer que temos um termo usual do campo escalar. Aqui. E vamos colocar aqui um termo novo, um termo extra, assim, que vai ser D'Alembertiano φ. E aqui, bom, vamos deixar por enquanto assim. Então, a gente tem, depois a gente introduz outras novidades. A gente tem essa situação. Então, claro, se a gente tirar as equações de Euler-Lagrange daqui, a gente já sabe, a gente faz uma integração por partes para cá, vai ter o fator 2 que vai cancelar, isso aqui vai produzir um menos D'Alembertiano, e esse D'Alembertiano vai ser integrado por parte da dar sinal mais. Então, a equação de campo que vai sair daí, né, vai ser D'Alembertiano de φ. Essa sai com sinal menos e essa sai com sinal mais, porque nós fazemos duas integrações por partes. Então tem menos aqui, mais aqui, igual a zero. Eu multiplico por menos 1, então fica mais aqui e menos aqui. Menos que si, D'Alembertiano ao quadrado de φ igual a zero. Então essa é a equação de campo. Boa tarde. Então vamos dizer que eu vou agora para o espaço dos momentos, olhar a relação de dispersão. Então, indo para o espaço dos momentos, nós estamos no espaço do Minkowski, né? Quer dizer, o D'Alembertiano para nós agora, ele é
dmi, dmi. No espaço dos momenta, né, cada derivada vai ter vai ser menos i kappa mi, menos i kappa mi. Então isso aqui dá menos kappa mi, porque menos i com menos i dá menos i. Que nós representamos o espaço dos envolves por menos kappa 2, né? Kappa no sentido covariante, né? Ou seja, o nosso vetor de onda kappa mi, ele tem essa forma aqui. A componente zero dele, kappa zero, é a frequência sobre C, e a parte espacial dele é identificada com o próprio vetor tridimensional. Então essa é a nossa convenção. No espaço do Minkowski, nós estamos fazendo a seguinte representação de Fourier. O nosso campo φ de x, né, ele vai ser integral em d4 portanto, tem uma integral em ômega e tem integral em d3k. Aqui a transformada de Fourier do campo, e aqui a exponencial que dá a onda plana, menos i kx no sentido covariante. Portanto, isso aqui, olhando do ponto de vista do espaço euclidiano, dá para nós i kappa escalar x menos ômega. Só estou colocando aqui, né, as convenções que a gente está usando no espaço dos momentos. Então, claro, jogando essa representação em integral de Fourier aqui na equação de campo, e lembrando que esses operadores do D'Alembertiano, quando atuar na onda plana, né, D'Alembertiano atuando menos i kx, ele vai dar para nós, D'Alembertiano vai derivar duas vezes, vai produzir menos k2, menos i kx. K2, esse K2 aqui, no sentido covariante. Nós estamos distinguindo K2, é esse objeto aqui, não confundir com K2. Isso aqui é a parte só espacial, é K escalar. Eu sei que todo mundo deve saber isso, mas assim, quem está assistindo de longe pode não ter muita prática ainda com o espaço dos momentos. Então, se nós formos para o espaço dos momentos, vai estar dando isso para nós. Está dando aqui para nós menos K2 e aqui vai produzir um K4. Quer dizer, K2 duas vezes, né? Cada D'Alembertiano produz um menos K2. Mas aqui vai produzir menos K2, menos K2. Então acaba dando K4, então vai ficar um sinal menos global. Tá? Então eu vou tirar esse menos daqui, vamos colocar mais aqui. E tudo isso aqui atuando em φ de K igual a zero. Então isso é a equação de campo lida no espaço dos momentos. Perfeito. Então se a gente olhar essa expressão aqui, relação de dispersão que está saindo daqui é isso aqui, que é K4, né? Está saindo daqui para nós, ó, ômega 2 sobre C2 menos K2 mais Si, e aqui está saindo ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado, igual a zero. Essa é a relação de dispersão, porque, claro, nós queremos solução não trivial para φ, então para que isso aqui seja não trivial é preciso que esse coeficiente aqui seja zero. Então nós vamos ter aqui, produzir esse termo aqui, Si, ômega 2. Bom, a gente pode fazer, isso é a relação de dispersão, né? E se nós quisermos tirar a velocidade de grupo, etc., basta derivar o ômega em relação a K. E como é que eu tiro a velocidade do grupo aqui? A velocidade do grupo vai ser derivada de ômega em relação ao módulo de K. Então a gente faz melhor fazer a derivação implícita, né? Não precisa resolver ômega em função de K. Basta derivar isso para K2, ômega de ômega sobre C2, menos 2K dk, e assim vai. Então a gente pode tirar daqui a velocidade do grupo, né? Tiramos a velocidade do grupo, em função da própria frequência e do módulo de K.
Só estou chamando a atenção. Mas vamos olhar a relação de dispersão, e isso aqui vai mostrar para a gente que, apesar desse campo escalar ser um campo único, ele é real, ele não tem parte imaginária, ele é uma função real, então ele naturalmente deveria descrever um único grau de liberdade. Se nós resolvermos essa equação aqui, vamos retomar a equação de forma covariante. K2 mais Ψ K2, então K4 igual a zero. Eu estou retomando a equação em forma covariante, a relação de dispersão, tá? Vamos botar o K2 em evidência. Então isso aqui vai estar ali, o K2 que multiplica 1 mais 5 K2 igual a zero. Então nós temos duas raízes dessa equação. Nós temos K2 igual a zero. Lembrando que K2 igual a zero não significa que K é zero, porque K é um quadro vetor. Estou falando isso no espaço de Minkowski. E a outra solução é K2 igual a menos 1 sobre Ψ. K2, lembrando, K2 é ômega, essa primeira solução aqui, então me dá ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a zero. Então essa primeira solução aqui, ela está nos dando ômega igual a módulo de K vezes C. É a primeira solução. Fazendo a princípio da correspondência, energia e momento, né? Multiplica toda essa equação por H cortado. Então, se a gente agora faz a correspondência, né? Partícula, onda-partícula, H cortado ômega vira energia. H cortado K vira momento. Então, nós estamos falando que essa relação de dispersão está me mostrando que existe uma partícula com massa de repouso, vamos dizer assim, M1 igual a zero. É a relação relativista para partículas com massa de repouso zero. E se a gente analisar essa relação aqui, vai ser ômega 2 sobre C2 menos igual a K2 menos 1 sobre Ψ. Digamos que nós tomemos a esse ponto aqui, é interessante que essa frequência, que esse número aqui do lado direito seja positivo, que eu tenho um ômega 2. Porque, claro, aí ia depender, se, por exemplo, se Xi, né, se eu tivesse uma relação, se módulo de K for menor do que 1 sobre Xi, isso aqui pode ficar, do que 1 sobre raiz de Xi, isso aqui pode ficar negativo. Então, para evitar esse problema, vamos tomar esse parâmetro Xi como sendo um parâmetro negativo. Ele é um parâmetro livre, que está no meu lagrangiano, eu escolho ele negativo, e a gente vai ver que a gente vai poder interpretar isso aqui, já, se isso aqui é negativo, essa grandeza aqui é positiva. Então eu vou ter o seguinte, ômega 2 igual a K2 C2, vamos botar, como isso aqui é um número negativo, o módulo dele é menos ele. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 1 mais 1 sobre módulo de Xi, certo? Esse Xi é negativo, menos Xi é positivo. Então eu posso escrever isso aí como sendo 1 sobre módulo de Xi. E aí, claro, eu agora posso tirar a raiz quadrada aqui. E aí posso, H cortado ômega é energia. Esse H cortado aqui vai entrar aqui ao quadrado, então vai me dar aqui um momento ao quadrado P2C2 mais H cortado ao quadrado sobre módulo de Xi. E aí, é claro, eu vou interpretar esse H cortado ao quadrado sobre módulo de Xi como sendo uma massa de repouso MC2 ao quadrado. Então, há uma relação entre o parâmetro Xi e uma segunda massa presente. Então, eu tenho uma relação de dispersão dupla. Ou seja, é como se eu tivesse duas partículas associadas ao mesmo campo. O campo é único. O que a gente espera, eu tenho um campo só escalar. Ele deve estar me dizendo, ele tem energia, ele é uma coordenada generalizada, ele tem seu momento, isso deveria estar me dando um grau de liberdade, uma partícula. No entanto, o que nós estamos observando
é que esse sistema está descrevendo dois módulos de partícula. Claro que eu fiz essa suposição. Para eu poder fazer essa interpretação de massa, é conveniente nós trabalharmos o nosso parâmetro M2, o nosso parâmetro psi sendo negativo. Então, eu estou diante da seguinte situação. Eu tenho, como eu estava colocando, nós temos o fato de ter uma derivada mais alta alterou a minha relação de dispersão através desse termo. E aí, esse termo aqui foi crucial para gerar um segundo grau de liberdade do problema. Mas eu tenho um único campo. A pergunta que a gente pode se fazer aí é: quem é que tem massa zero? E quem é que tem massa? O campo é só φ. O campo, então, será que eu posso construir através de φ alguma? Eu posso descobrir um segundo campo? A pergunta que a gente se colocaria é: se tem 2 graus de liberdade, então não teria um segundo campo escondido ali dentro desse lagrangiano? Quer dizer, vou botar aqui, nós temos então 2 partículas, 2 módulos de propagação, 2 graus de 2 relações de dispersão. Então nós temos aqui 2 módulos de propagação. E aí a pergunta é: será que eu posso associar isso a então haveria, vamos colocar assim, haveria um segundo campo vamos dizer assim, implícito na ação do sistema, na densidade de lagrangiano, né? Então, essa é a pergunta que a gente está se fazendo. Vamos voltar aqui para a nossa ação, fazer a seguinte consideração. Está claro o problema, né? Esse é um problema muito comum, né? Pode aparecer e tem sido, às vezes, discutido em conexão com gravitação, chamadas modelos com derivadas mais altas, também chamados modelos de Lewick, o Lewick é mais adaptado para campo vetorial, nós estamos falando de campo escalar. Estou dando um protótipo no campo escalar, porque ele é simples, e ele já mostra o problema. Se a gente entender como a coisa funciona com o campo escalar, depois a gente vai ver que é claramente como é que a coisa funciona com o campo vetorial. Vamos dar uma olhadinha, então vamos voltar aqui para o nosso lagrangiano, que foi colocado dessa forma. Estou escrevendo a segunda expressão, em vez de dmφ ao quadrado, né, dmφ. E aqui nós colocamos mais π sobre 2 da Lambertiano de φ ao quadrado. Da Lambertiano de φ, da Lambertiano de φ. Vamos fazer um truquezinho que a gente pode fazer na expressão. Só é da parte cinética, né? Existe uma parte de fonte. Então, depois eu vou botar massa, vou botar as outras coisas. Estou pegando só a parte cinética. Relação de dispersão, isso é onde tem derivada, que é onde vai sair momento e frequência. Então, para ter a relação de dispersão, eu preciso ter a parte de corrente que entra no derivado. Oi? Se tiver uma parte de corrente que tem a derivada. Se você tiver uma corrente composta, se a tua corrente for um objeto com derivada, também vai entrar na relação de dispersão. Estou pegando a situação mais simples possível para mostrar que o problema já aparece na situação mais simples possível. Então, vamos lá fazer o seguinte. Nós temos um sistema que é o quadrado. Já falei com vocês em alguma aula precedente aí, tinha mostrado para vocês uma situação como a gente pode descrever um oscilador harmônico simples, né? E normal em uma dimensão, colocando um campo auxiliar. Não sei se vocês estão lembrados, ele tinha colocado um sistema assim. Suponhando que eu tivesse uma partícula massiva com coordenada x, né? E aqui eu tivesse o termo de potencial, colocasse uma coisa desse tipo. Então a gente tinha mostrado o seguinte: eu posso sair desse sistema aqui e escrever esse lagrangiano da seguinte maneira: no meio de x ponto ao quadrado, boto aqui no meio de uma coordenada, vamos dizer assim, y ao quadrado, e coloco aqui um termo que vai ser mais kxy. O que a gente pode fazer? A coordenada x tem derivada, ela tem momento, é uma coordenada física, ela se propaga, ela tem momento. Se eu tirar a equação de Euler-Lagrange para y, isso aqui vai ficar 2y dy, vai ficar y mais kx igual a zero.
Então, y é igual a menos kx. Essa equação não é uma equação diferencial, é uma equação algébrica. Então, como ela não tem derivada, não tem momento, não tem nada, nada me impede de eu reinserir isso aqui no lagrangiano. Então, quando eu reinsiro isso aqui no lagrangiano, substituo o y, porque ele pode ser resolvido algebricamente, a equação de Euler-Lagrange dele é uma equação meramente algébrica, mostrando que y, na verdade, é uma coordenada irrelevante, ela na verdade é uma medida de x, a verdadeira coordenada é x. Então, se eu substituir o y ali, ele vai ficar 1 meio de k ao quadrado x2 mais kxy, que é kx vezes menos kx. Então vai ficar menos 1 meio de k2x2. Então o ideal não é eu botar menos 1 meio, eu botar essa raiz de k aqui. Se eu botar essa raiz aqui, aqui vai aparecer raiz. Não, aqui é k. O problema original é k. Quando eu introduzo a coordenada auxiliar, eu boto esse raiz de k aqui. Aqui vai aparecer o raiz de k. E aí quando aparecer esse raiz de k aqui elevar ao quadrado, vai ficar um k aqui. E aqui tem esse raiz de k. E quando eu substituir isso aqui por raiz de k, então vai ficar 1 meio de kx2 menos k2 menos kx2, que é menos 1 meio de kx2. Então eu posso reescrever o lagrangiano do meu oscilador harmônico simples, introduzindo, esquecendo o potencial harmônico, introduzindo uma coordenada auxiliar, que no fundo essa coordenada é ela que está fazendo o papel do potencial. Então isso é o que a gente chama de uma coordenada auxiliar. Na teoria de campo, isso vai ser um campo auxiliar. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer a seguinte situação. Esse aqui está aparecendo ao quadrado. Então vamos tentar fazer o seguinte. Vamos introduzir aqui, nesse lagrangiano, a seguinte modificação. Vamos introduzir um campo auxiliar. Em analogia ao caso do oscilador harmônico, vamos introduzir um campo escalar auxiliar. Significa campo auxiliar? Significa que ele não vai aparecer sob a ação de derivada. Isso é muito comum na supersimetria. Toda teoria supersimétrica, toda teoria de supergravidade, ela sempre tem um conjunto de campos auxiliares que a supersimetria traz, né? Então vamos dizer que a gente faça o seguinte aqui. 1 meio do dmi ao quadrado. Aqui vou colocar mais, vou colocar aqui um termo que seja assim, mais 1 meio de, vou colocar aqui um campo, então, aqui ao quadrado, como a gente fez lá, e vamos colocar aqui alguma coisa como se fosse, vamos ver se vai dar assim, um raiz de xi da Lambertiano de φ. Vezes aqui. Vamos ver o que isso dá para a gente. Qual é o meu papel? Meu objetivo é tirar esse da Lambertiano ao quadrado, porque na verdade, na ação, ele está aparecendo da Lambertiano e da Lambertiano φ. Então tem 4 derivadas. Então eu estou reduzindo o meu problema de 4 derivadas a um problema só de 2 derivadas. Vamos ver se isso aqui repõe aquilo que está ali em cima, que não tem derivada. É o que a gente chama de um campo auxiliar. Posso tirar as equações de Euler-Lagrange para ele. Fazendo a variação, vai ficar 2, vai cancelar, vai ficar aqui de aqui. Então vai ficar aqui de aqui. Mais raiz de xi da Lambertiano de φ igual a 0. Então, como no caso do oscilador harmônico, a gente está mostrando que o campo que eu introduzi, na verdade, não é um campo independente. Se eu conhecer a dinâmica do campo φ, automaticamente a dinâmica do campo que fica resolvida por essa relação. Então eu introduzi um campo auxiliar. Esse campo auxiliar, ele não fez nada, ele simplesmente foi uma forma diferente de eu reescrever o problema. Mas esse problema aqui é idêntico ao anterior. Claro, se eu uso as equações de Euler-Lagrange do campo auxiliar. Então eu estou dizendo que trabalhar. Vamos ver agora, vamos substituir, para ver se dá a mesma coisa, você tem que trocar algum sinal aqui. O meio de Qi ao quadrado. Então, o meio de Qi ao quadrado vai ficar Xi da Lambertiano de φ ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado. E aí mais Xi, mais raiz de Xi da Lambertiano de φ. E aí aqui vai aparecer outro raiz de Xi da Lambertiano de φ. Só que aqui vai aparecer com o sinal menos.
Estou substituindo. Deixa eu fazer isso aqui para não dar confusão. Então, aqui nessa equação, vou substituir, quer dizer, o que fica um meio de, levo isso aqui ao quadrado, então vai ficar um meio de xi, talambertiano de φ ao quadrado, e aqui vai ficar mais raiz de xi, talambertiano de φ, e essa substituição aqui, menos, que tem o sinal menos aqui, que eu botei, ó, menos. Então esse termo vai ficar meio, menos, vai ficar menos o meio. Então o ideal talvez fosse colocar aqui o sinal menos, para poder dar esse mais aqui no final do dia. Se eu colocar aqui menos, essa equação aqui vem para cá com o sinal menos, e aqui vai ficar com o sinal mais. E aí, eu vou elevar esse termo ao quadrado aqui, ele vai produzir um meio, né, de xi, da lambertiano de xi ao quadrado, e aqui eu vou produzir menos, de novo vai dar um menos. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar. Eu quero reproduzir esse sinal aqui. Então, vamos botar um coeficiente aqui e a gente, pessoal, vamos fazer assim. Vou botar assim. Inclusive, a gente coloca aqui um coeficiente, vou botar assim, botar aqui um alfa sobre 2, que eu vou determinar. O que eu quero estou introduzindo esse campo auxiliar e quero que esse sistema aqui reproduza aquele sistema lá em cima. Onde alfa, que eu vou acertar? Vou ajustar alfa para eu poder chegar a isso aqui depois de eliminar o campo auxiliar. Então, vamos voltar aqui. Isso aqui está dando para nós 2, vai cancelar, vai ficar alfa aqui. Vou botar aqui no cantinho. Oi? O sinal menos, como estava certo. Acho que não, estava dando sinal menos no final, né? A gente está querendo obter um mais aqui. A gente estava obtendo mais aqui. Né? Vamos lá, botar esse alfa aí, a gente acerta. Vai ficar alfa aqui, menos raiz de xi, talambertiano φ, igual a zero. Então isso aqui está dando para nós, alfa aqui, está dando para nós que o que é raiz de xi sobre alfa, talambertiano de φ. Então, ó, só reafirmando que o campo que não é independente, é um campo auxiliar. E a gente joga aqui. Então isso aqui está dando para nós alfa sobre 2, xi que ao quadrado. Então vai ficar xi sobre alfa 2. Vou elevar isso aqui ao quadrado. E vai produzir aqui um talambertiano de φ ao quadrado. E aqui vai ficar menos raiz de xi, talambertiano de φ, vezes que é a raiz de xi sobre alfa, talambertiano de φ. Então a gente está produzindo aqui xi sobre 2 alfa, talambertiano de φ, vamos fatorar logo isso aqui, talambertiano de φ ao quadrado, e vai fatorar também o xi. Vamos fatorar aqui o xi. Vai ficar xi talambertiano de φ ao quadrado e o xi talambertiano de φ ao quadrado. E aí aqui ficou, xi saiu, então ficou 1 sobre 2 alfa, que é esse termo aqui, e esse aqui ficou menos 1 sobre alfa. Deixa eu ver, eu posso botar esse alfa na evidência aqui, e aí aqui fica 1 meio menos 1, que é menos meio. Então, para que isso aqui tenha aquilo lá, basta tomar alfa igual a menos 1. Então a gente toma alfa igual a menos 1. Se eu fizer alfa igual a menos 1, vai ficar justamente mais 1 meio, né? Quando eu substituir essa equação aqui, eu reproduzo isso aqui. Então, vamos tomar alfa igual a menos 1. E aí fica mais 1 meio de que se dá, então, alfa igual a menos 1, fica menos. Então, a gente resolveu a questão. Então, a melhor maneira é introduzir esse campo auxiliar. Então, com esse campo auxiliar, o que a gente está dizendo então, é que esse sistema aqui, esse pedaço do meu lagrangiano, que depende desse campo auxiliar em si, que eu posso então eliminar pelas equações de campo, e isso aqui é equivalente a essa situação. Então o que eu fiz lá no caso do oscilador harmônico, só que agora a gente está fazendo para cá. Beleza. Agora vamos olhar esse termo. Vamos fazer o seguinte, esse termo aqui está dentro da ação, então vou manter o campo aqui. Agora esse termo aqui está dentro, isso aqui é um termo da ação. Está dentro do lagrangiano que está dentro de uma ação. Isso me permite fazer integração por partes. Isso aqui é um demi. Essas duas derivadas estão atuando em φ.
nós podemos fazer uma integração parcial. A gente já aprendeu. Trago uma das derivadas para cá e deixo a outra aqui. Integro por partes uma derivada. Desprezo um termo de superfície. Supondo que os campos caem a zero no infinito, o termo de superfície significa que eu estou medindo o campo só nas fronteiras. Eu não estou percebendo a dinâmica. Então, para efeito de dinâmica, eu estou jogando fora esse termo de superfície. E aí eu trago uma derivada para atuar aqui, e a outra derivada fica aqui. Só que quando eu faço uma integração por partes, eu ganho um sinal menos. Então, com integração parcial, esse termo aqui vai ficar menos o meio, estou só mantendo esse termo aqui, menos o meio de π ao quadrado, mais raiz de psi, dmi uma derivada fica aqui, posso botar assim, dmi, e a outra derivada vem para cá, dmi, que a gente faça isso. Perfeito, tá? Então, só fazendo essa integração. Vamos fazer. Vamos então trabalhar o lagrangiano da seguinte maneira. Vamos retomar aqui. Então, o nosso primeiro termo é o meio do dmi. Vamos trazer esse termo aqui mais próximo. Vai ficar mais raiz de psi. Mais raiz de psi. dmi. E esse termo aqui ficou invocado. Menos um meio de π ao quadrado. Vamos fazer a seguinte coisa agora. Vamos fatorar. Então, eu fiz essas transformações. Mas eu precisei introduzir um segundo campo. Agora, o que é interessante é que depois de eu introduzir esse campo auxiliar, por integração por partes, ele ganhou uma derivada. Então, a gente vê que esse acoplamento, esse mix do campo auxiliar com o campo φ, ele pode transmitir uma derivada do campo aqui. E agora aparece essa derivada. Vamos fazer o seguinte, nesse primeiro termo aqui, vamos colocar em evidência, vamos fatorar aqui um dmi. Eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Isso aqui é um meio de dmi φ. Aqui tem mais raiz de π sobre 2, então vamos colocar aqui esse meio aqui. Vamos colocar aqui raiz de π, assim, um meio da raiz de π, dmi φ. Olha só, esse termo aqui não está completo não. Se eu pegar esse quadrado e elevar ao quadrado, eu vou produzir um meio de dmi φ, que é um meio de dmi φ ao quadrado. Aí eu vou gerar um termo misto, que vai ter esse meio aqui na frente. Quando eu fizer esse produto, termo cruzado, vai ter esse 2, que vai cancelar esse meio. E vai produzir raiz de π, dmi φ, dmi φ. Olha o meio aqui na frente. Então, eu boto esse meio aqui, porque o termo em 2 vai cancelar, vai produzir aqui dentro raiz de π, dmi φ, dmi φ. Aí pega esse meio aqui e produz esse termo. Mas, claro, eu estou gerando um termo novo. Vai aparecer esse campo aqui ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair, claro, isso aqui. Eu estou escrevendo esses dois termos aqui dentro daquele quadrado perfeito. Eu vou precisar descontar o quadrado desse termo. Aqui vai aparecer 1/4 de π dmi φ ao quadrado, esse meio aqui. Então vai aparecer mais 1/8, que eu vou então subtrair, menos 1/8 de π, não aparece com raiz, não, tá? Menos 1/8 de π dmi φ ao quadrado. E aqui, menos meio do π ao quadrado. Então a gente formou esse termo aqui, que é um quadrado perfeito, e isolou esse quinto. Mas agora observe o seguinte, a combinação que está aparecendo aqui dentro, eu posso, no fundo, fatorar essa derivada, eu posso escrever esse termo aqui como sendo dmi de φ mais 1 meio de raiz de π aqui. Vou reescrever esse termo aqui, colocando esse gradiente como como se fosse aqui, colocando em evidência. Vou botar assim, esse aqui é um quadrado, esse quadrado aqui permanece. Mas agora eu vou agrupar esses dois termos aqui dentro. Dmi φ mais 1 meio de π.
eu fiz. É o termo que estava aqui dentro. Então isso aqui é dNV mais 1 meio de raiz de psi dNq. Estou elevando tudo isso ao quadrado. Mas o que a gente está observando aqui é que esses dois campos aqui se somam. Então, isso está indicando a seguinte possibilidade. Só uma pergunta. Pode falar. Tem algum problema de agora a abrangência complexa? Que aquela raiz que o psi é negativo, né? A raiz O psi nós tomamos negativo. Isso, nós tomamos psi. Nós estamos trabalhando, nós tomamos o psi negativo. A gente aqui está tomando, eu acho que basta tomar módulo de psi. Você pode fazer tudo isso que eu fiz com módulo de psi. Tá? Porque a gente estava tomando o nosso lagrangiano, ele é 1,5, né? De, como é que cabe? Era psi sobre 2, lambertiano de φ, lambertiano de φ. É isso? Então a gente estava dizendo, vamos tomar o psi negativo para resolver o problema da massa. Isso. Então, para eu produzir, agora eu estou tomando essa raiz de psi aqui. Em certo momento eu passo a tomar essa raiz de psi. Isso, se eu colocar, então a gente podia pensar o seguinte, vamos dizer, se psi aqui é negativo, se eu colocar isso dessa forma, psi negativo, eu posso escrever psi sendo um número negativo como sendo menos um número positivo, sei lá, vamos chamar de psi tilde. Talvez fosse melhor até a gente fazer isso. Aí a gente, ou então falar, já que psi é negativo, psi é menos módulo de psi. Vamos colocar assim. Já que psi é negativo, eu posso escrever ele como sendo menos o módulo de psi. E aí eu posso fazer toda a minha discussão em termos de módulo de psi. Aí ficaria tudo mais, né? Aí ficaria o mais. Isso, eu só trocaria o sinal, tá? Então vamos dizer assim, então vamos colocar aqui módulo de psi. Então vamos fazer essa modificação que você falou. Como nós tomamos psi negativo, então no lagrangiano vamos colocar assim. 1 meio, e φ ao quadrado, e aqui vai ficar psi negativo, então mais psi ficou menos módulo de psi sobre raiz de sobre 2, menos módulo de psi sobre 2 da lambertiana de φ ao quadrado. Então nós, é como se a gente estivesse partindo daqui. Então, vamos lá, então, se a gente fizer isso aqui de novo, vamos recapitular rapidamente o que a gente faz aqui no meio, φ ao quadrado, e aí vamos introduzir o campo auxiliar. Vamos colocar, como nós fizemos, vamos botar um parâmetro alfa, que depois a gente acerta, alfa sobre 2, que ao quadrado, perdão, alfa sobre 2, que ao quadrado, e aqui o termo que a gente tinha colocado, que era menos, era raiz de módulo de psi, e aí tínhamos colocado aqui da lambertiano de φ, vezes, vamos dizer que a gente Eu acho faça. que reproduzir aquele sinal ali com menos, era tudo mais. O psi quadrado e aquele outro termo também era mais. Qual termo? Eu acho que quando os dois termos eram mais, Sei. reproduzir aquele sinal menos, que antes você queria mais. Podia ser. Vamos deixar assim, vamos fazer assim, agora já estou engatado aqui. Se a gente tiver a equação de campo aqui, isso aqui vai ficar alfa aqui. E aqui vai ficar menos raiz do módulo de psi lambertiano de φ, pelo a zero. Né? Então, isso aqui dá para nós o que igual a raiz do módulo de psi sobre alfa lambertiano de φ. Vamos dizer que a gente coloca assim, né? E a gente agora substitui aqui de novo, só para poder ver se bate a coisa. Então, isso vai ficar alfa sobre 2, φ ao quadrado. Então vai ficar raiz de módulo, vai ficar módulo de psi sobre alfa 2. E aí dá lambertiano de φ ao quadrado. E aí aqui menos raiz de módulo de psi, lambertiano de φ. E aí o nosso aqui, raiz de módulo de psi, que vai dar de novo o módulo de psi, sobre alfa, que vai dar o da lambertiano de φ ao quadrado. Beleza. Então, vamos ver como a gente fez ainda agora. Bota o módulo de psi em evidência, bota o da lambertiano de φ ao quadrado em evidência, e bota o alfa aqui em evidência, né? Isso aqui saiu, esse alfa saiu, e aí vai ficar 1 meio menos 1, né? Vai ficar 1 meio menos 1, que dá menos meio. E aí a gente quer gerar aqui menos meio, então faz alfa igual a 1. Pode fazer alfa igual a 1. Deixa eu apagar. Está vendo então como o Gabriel sugeriu? Lembrando aí que o nosso, para evitar aquele problema, a gente então
transforma o nosso lagrangiano em menos módulo de psi. Então, você já garante um psi negativo, né? Então, para poder fazer a raiz daquela massa, tá? E aí a gente agora ficou com isso aqui. Eu, de novo, vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos integrar por partes aqui. Então, aqui vai ficar mais. E aí aqui vai ficar dNφ. A gente fez aqui. Só que ficou meio mais raiz de tá bom, ficou aqui. Tá assim, mais claro. Então, aqui ficou mais um meio de ao quadrado. E aí raiz de aqui ficou raiz de módulo de psi. Então ficou isso aqui, né? Deixa eu fazer depois o que certo. Então, deixa eu apagar aqui rapidinho, só para recolocar as coisas no lugar. Então, esses dois termos aqui, esse termo aqui ficou isolado. Vamos completar o quadrado aqui, como nós tínhamos falado. Então, o nosso lagrangiano aqui vai ficar, vamos botar um meio em evidência, e aí vai ficar. Mas é aquilo mesmo, bom, vai ficar dNφ, ó, dNφ, mais um meio, raiz do módulo de psi, dNφ ao quadrado. Então a gente produz esse termo aqui, vai ficar 1 meio de dNφ, fator 2 cancela, então fica raiz de psi, dNφ, e já era o termo novo, então vai ficar aqui 1/4, né? E 1/8 aqui, então a gente tirar menos 1/8 do dNφ ao quadrado, mais 1 meio de π ao quadrado. Então a gente ficou com esse, aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, vamos fatorar esse dNi aqui, colocando aqui φ mais isso aqui. Então a gente está, na verdade, trabalhando, quem aparece nesse termo cinético aqui, é essa combinação de campo aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos redefinir, então, o seguinte, essa combinação aqui, φ mais raiz de psi sobre 2, que eu vou chamar isso aqui de um campo φ, maiúsculo. E vou deixar o meu campo aqui sozinho. Então, esse campo, na verdade, eu tenho dois campos. Eu tenho o campo φ pequeno e o campo φ. Eu posso passar dessa base de campos, né, que é o campo φ, com o campo φ, e ir para uma nova base, em que eu vou ter um campo φ e um campo φ. Eu estou fazendo uma mudança de base no espaço dos campos. Os campos são graus de liberdade, é como se eu fizesse uma mudança de coordenadas no meu sistema, só que as minhas coordenadas agora são os meus campos. Então, o meu primeiro termo, ele fica no meio do dNi φ ao quadrado. E o segundo termo, ele fica menos 1/8 de dNi φ ao quadrado, que parece com psi, eu esqueci, né? Quando eu fui subtrair aqui, quando eu elevei isso aqui ao quadrado, que é dNi φ, o módulo de psi. Esqueci de botar esse módulo de psi. Módulo de psi sobre 8, dNi φ ao quadrado, mais o meio de π ao quadrado. Claro, eu posso fazer, se quiser, pode fazer uma mudança de base, pode fazer uma redefinição. Eu posso fazer o seguinte, para poder ter o termo cinético, sempre que a gente trabalha um meio de dNi φ ao quadrado, eu posso redefinir esse campo da seguinte maneira. Eu posso pegar raiz de psi, raiz de módulo de psi, vezes π sobre, deixa um meio aqui, sobre 2, vou chamar isso aqui de um campo π2. Se eu fizer isso, o que vai ser isso aqui? Eu vou incorporar um raiz de psi aqui dentro desse aqui e o outro raiz de psi aqui dentro do aqui. Um meio vai para esse aqui e o outro meio vai para esse aqui. Então, fazendo isso, faz, ou seja, se eu substituir isso aqui por isso aqui, substituo isso aqui em função de π2, só para poder ficar uma coisa mais canônica. Então, esse termo aqui, posso reescrever esse termo aqui da seguinte maneira, menos um meio. Eu deixei um meio aqui
e trouxe um 2 aqui para dentro desse aqui e o outro 2 para dentro do outro aqui. Isso aqui está ao quadrado. E a mesma coisa, um raiz. Então isso aqui fica menos o meio do dmi, o campo quitil ao quadrado. E aí esse termo aqui vai ficar mais o meio. Agora quem aqui? Aqui vai ser 2. Então quando eu vou substituir o qui pelo quitil, eu vou produzir um 2 que vai elevar ao quadrado para ficar 4. Então 4 por 2 dá 2. E vamos produzir, então vai ficar esse 2 aqui sob o módulo de psi. Vou substituir o qui pelo quitil. Vou ficar aqui o módulo de psi e aqui vai ficar um quitil ao quadrado. Então o que a gente viu, na verdade, a gente está trabalhando com 2 campos. A gente saiu da base φ aqui e passou para uma base nova de campos, que é φ quitil. Então, eu vou trabalhar com esses 2 campos aqui, ó, esse campo e esse campo. Trabalhando com esses 2 campos, fica bem claro para nós, aqui eu vou esquecer isso aqui, vou trabalhar com isso aqui. Ó, fica bem claro para nós que o que nós temos são 2 campos desacoplados. Esse aqui não tem perda de massa, então se eu fizer a equação de Euler-Lagrange para esse campo, vai dar simplesmente D'Alembertiano de φ grande igual a 0. Então esse campo é um campo que tem massa 0. Massa aqui é igual a 0. E esse campo aqui, se eu fizer as equações de Euler-Lagrange para ele, vou produzir aqui, isso aqui está ao quadrado, vou produzir o fator 2, vai sair, então isso aqui vai produzir. E aí quando eu fizer a integração por partes, o sinal vai desaparecer, vai ficar D'Alembertiano do quitil. E aí aqui, quando eu multiplicar, fizer o quadrado disso aqui, você vai produzir mais 4 sobre módulo de psi, quitil, igual a 0. Então isso aqui é como se fosse uma equação. D'Alembertiano mais 4 sobre módulo de psi, quitil, igual a 0. Então, olhando no espaço de Fourier, isso aqui é K2. Então a gente tira o campo massivo daqui. A segunda massa, o segundo campo massivo, é esse campo quitil. Então, aquele segundo termo, né, que dava uma massa M2, na verdade, ele está associado a esse campo quitil. Então nós temos, o problema então mostra que realmente existem 2 campos embutidos aí. Apesar do problema iniciar só com o φ pequeno, o fato de ter derivada superior me permite encontrar um segundo campo. Então, na verdade, nós conseguimos, o que a gente fez, na verdade, foi uma diagonalização no sistema. A gente jogou, descobre um termo, existe um campo aqui dentro, que é esse campo aqui, que eu posso escrever desse modo aqui, quer dizer, o meu φ é aquela combinação φ grande. Então, aquela combinação do φ pequeno com o qui corresponde a um campo que vai descrever partícula de massa zero. E o outro campo que sobrou, que é esse quitil aqui, que é o segundo grau de liberdade, ele está aparecendo numa equação de campo escalar com massa, não sei, a massa está ligada a um sobre si, que é exatamente o que acontecia no outro caso. Você consegue fazer essa redução quando você tem um derivado superior? Dependendo do sistema, sim, estou dando um exemplo. Você pode buscar, se você quiser colocar mais derivadas superiores, por exemplo, você pode introduzir novos campos auxiliares. Isso tem a ver com eu teria um cálculo você, de redução de derivados, tem alguma conexão, você tem derivado superior, você consegue reduzir, você consegue transformar isso num acoplado com um derivado de ordem Mais fácil, mas introduzir novas coordenadas. Mas no fundo é esse mecanismo do controle. E sempre que você consegue identificar outros graus de liberdade, você consegue associar campos desse grau de liberdade. Então, quer dizer, o fato de ter derivado. Agora, uma coisa interessante aí é esse termo aqui, ó. Esse termo cinético aqui, ele está aparecendo com sinal menos. Ao passo que esse aqui tem sinal mais. E nós já aprendemos aqui a seguinte coisa, deixa eu apagar isso aqui. Nós já tínhamos visto que quando nós temos um sistema assim, lembra que o campo de Klein-Gordon, né, um campo escalar, um termo cinético no meio, um mês de φ, quem é o tensor de energia-momento, ou seja, quem é a densidade de energia do meu sistema? Vamos dizer assim, meu hamiltoniano. Hamiltoniano, desse termo aqui, nós já sabemos o que vai sair. Vai sair um meio de φ ponto ao quadrado mais
gradiente de φ ao quadrado. Ela tem totalmente positivo. É o que a gente deixa eu apagar isso aqui, para lembrar vocês. Apagar isso aqui rapidinho. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos pegar. A primeira equação de campo é essa aqui. Da Lambertiano. Então, nós estamos pegando. Então, nós ficamos com um sistema desacoplado. O campo φ grande, nessa descrição, ele não comunica com o campo quitil. Então, vamos lá. Nosso campo φ, ele apareceu com essa equação de campo aqui. Da Lambertiano de φ igual a zero. Agora, tirando a equação de Euler variante para esse campo aqui, deu isso aqui. Varia aqui, vai produzir esse sinal menos aqui, que vai dar um sinal mais, né? Quer dizer, quando eu fizer a variação, esse 2 vai cancelar esse meio, vai ficar menos dmi aqui, dmi delta aqui. Quando eu integro por partes, fica mais. Então, aqui vai ficar dmi dt. E esse termo aqui vai produzir para nós o fator mais 4 sobre o módulo de psi dt. Mais 4 sobre o módulo de psi dt. Igual a zero. Então, essas são as nossas equações de campo que saem desse lagrangiano. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar essa equação aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação da Lambertiano de φ e vamos multiplicar essa equação aqui por um dmi φ. Vamos ver o que isso aqui vai dar para a gente. Isso aqui, ó, isso aqui é dmi φ. Estou só fazendo isso. Peguei a equação de campo e acoplei com essa derivada. Então, esse termo aqui agora eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever uma derivada total. Posso escrever esse termo desse modo. Dmi φ menos, estou derivando esse produto aqui. Eu estou incluindo esse termo dentro da derivada. Agora eu tenho que excluir a derivada dele. Menos dmi φ dmi φ. Certo? Estou só pegando isso aqui, ó. Transformei essas duas derivadas aqui nessa derivada desse produto. E aí, é claro, tem que subtrair agora a derivada do segundo. Subtraindo isso aqui é uma identidade. Então, isso aqui é igual a isso. Perfeito. Agora é que eu posso trocar a ordem dessas duas derivadas. Eu posso botar o dmi na frente do dmi. E aí, isso que está aqui, nada mais é do que a derivada dmi de 1 meio do dmi φ dmi φ. Se eu derivar isso aqui duas vezes, tá? 1 meio da derivada do primeiro vezes do segundo, mais 1 meio do primeiro derivado do segundo. Só que o primeiro termo é igual ao segundo termo, e aí esses dois termos são iguais e dá isso aqui. Então eu consigo escrever essa equação sob a forma de uma derivada, de uma quadroddivergência. Eu tenho essa derivada atuando aqui, e observem que essa derivada, como essa derivada aqui é um índice saturado, né? Eu posso chamar isso aqui de μi, kk, não importa, né? E aqui eu tenho dmi, vamos chamar isso aqui do seguinte, vamos chamar esse cara aqui de dk, e vamos chamar esse dmíssimo aqui de dmi vezes delta mi. Porque está um dmíssimo, né? Então vai ficar um delta mi. Então eu posso escrever esse termo aqui, tudo isso que está aqui da seguinte maneira. Dmi de dmi φ menos 1 meio do delta mi. Alguma coisa trocada aqui. Esse dmi está em cima aqui. Então, desculpa, vou dar isso aqui. Isso aqui é dmi, isso aqui é dmi de 1
meio, DNFi, DNFi. Eu acabei chamando de V kappa phi, V kappa phi. Foi o que eu fiz. E aí eu fiz para botar chamar isso aqui de nível, eu acabei chamando isso aqui de delta mi embaixo. Eu soltei esse mi aqui embaixo, exatamente. Só que delta mi. E aqui é DNI, esse aqui é esse, os dois têm esse. DNI, menos o meio de DNI aqui, e aqui, V kappa phi. V kappa phi. Isso aqui igual a zero. Então, isso está me dando já uma contribuição, que nós sabemos ser o tensor de energia no momento do campo φ. Então, isso aqui está me dando o seguinte: desse campo aqui, está me saindo essa lei de conservação. Vamos chamar isso aqui de TI. Vamos chamar esse tensor aqui de θ. Esse tensor aqui eu estou chamando de θ μi, que tem essa estrutura aqui, então. Mini, vamos chamar de θ mini. Tinha que ser mini. Essa derivada está nesse. Dmi, essa derivada aqui. Vamos construir esse tensor aqui. θ μi associado ao campo φ. Vamos colocar assim, igual a zero. Quem é esse tensor θ μi? É dmi φ menos zeta μi d kappa phi d kappa. Então, isso aí é o tensor de energia, momento desse campo. Vamos olhar a componente zero dessa equação. Quando eu pegar isso aqui igual a zero, então eu vou ter dmi θ mi zero de φ igual a zero. Tirando a componente C. Então, agora, somando sobre todos os índices no espaço de Minkowski, isso aqui é D0, θ, 0, 0, do φ, mais DI, θ, I, 0, igual a 0. Vamos agora calcular quem é θ secção. Então, isso aqui está me dando 1 sobre C, esse aqui é 1 sobre C, derivada temporal, de θ 0, 0 de φ. Mais aqui a parte de DI, θ I 0 de φ igual a 0. Estou só reescrevendo essa equação aqui, quando esse índice aqui for zero. Por que é interessante esse índice ser zero? Porque essa equação aqui está me dando uma equação de continuidade. Derivada temporal de alguma coisa, mais a divergência de alguma coisa. Uma equação típica de continuidade. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos só com quem é o θ 0, 0. Então, o nosso componente θ 0, 0 de φ está escrito aqui, 0, 0. Então, vai ficar φ ponto, derivada é 1 sobre C2, cada derivada temporal, cada D0, cada derivada temporal é 1 sobre C ddt. Então, 1 sobre C ao quadrado, φ ponto ao quadrado. E depois, então é o que sai daqui, agora, menos o meio de eta 0, 0, a nossa métrica de Minkowski. Eta 0, 0 é 1, então menos 1, menos o meio de 1. E aí aqui pegar esse termo aqui vai poder pegar D0 φ, D0 φ, mais DI φ, DI φ. Usando lá as nossas convenções do espaço de Minkowski, isso aqui é θ 0, 0 do tensor φ. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre C ao quadrado, φ ponto ao quadrado. Isso aqui fica menos 1 sobre C ao quadrado, φ ponto ao quadrado também. Por cada derivada temporal, cada D0 é 1 sobre C ddt. Então, fica menos 1 meio. E esse termo aqui, essa derivada aqui é menos o momento, lembrando lá das nossas convenções do espaço de Minkowski, isso aqui vai ficar mais o meio do gradiente de φ ao quadrado. Então, é o que eu estava dizendo, esse tensor, esse campo φ grande, sozinho, ele dá uma contribuição para a energia do sistema, que é isso aqui, é 1 sobre 2C ao quadrado, φ ponto ao quadrado, mais o meio do gradiente de φ ao quadrado. Então, é o que esse campo aqui está contribuindo para a energia do sistema. Mas agora nós temos um segundo campo aqui, que é esse aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, essa é a contribuição, vamos chamar aqui, né? Vou botar aqui só para ficar essa contribuição aqui.
é a parte do hamiltoniano, a parte da energia, que leva em conta só o campo φ grande, que é o campo de massa zero. Vamos pegar agora o campo que tem massa, a excitação massiva, que é descrita por esse campo Kittil. Então vamos pegar, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar esse termo aqui, D'Alembertiano do Kittil, mais 4 sobre o módulo de Xi. Kittil. Tá, igual assim. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos multiplicar isso aqui por um, sei lá, vamos chamar isso aqui também. Como a gente fez ainda agora, dmi do Kittil. Dmi do Kittil. Vamos chamar, fazer igual como a gente fez no campo. E aí isso aqui é dmi do Kittil. Esse primeiro termo aqui. Vezes dmi do Kittil. Mais 4 sobre módulo de Xi, Kittil, dmi, Kittil. Isso igual a zero. Só fiz joguei essa variação, esse termo. Procurei esse termo aqui por equação de Pauli. E aí, claro, esse termo aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro caso. Vou botar aquela derivada dmi na frente do produto. Vai ficar aqui dmi Kittil vezes dmi Kittil. E aí, é claro, vou ter que subtrair a derivada desse aqui. Dmi Kittil, dmi Kittil. E depois o outro termo aqui, que é mais 4 sobre o módulo de Xi. Agora, esse termo aqui, ó, é um campo vezes a sua derivada. Então, é claro que eu posso escrever isso aqui como sendo a derivada de 1/2 do quadrado do campo. Se eu derivar esse quadrado aqui, o fator 2 cancela aqui, vai ficar Kittil, dmi, Kittil. Exatamente isso aí, né? Bom. E aí, vamos fazer aqui a nossa transformação. Mesma coisa que eu fiz ainda agora, troca a ordem dessa derivada. Aqui fica dmi e boto dmi aqui. Então eu estou pegando a derivada, eu tenho um objeto, isso aqui é um quadrado. Isso aqui é exatamente uma derivada de um quadrado. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo a derivada dmi de 1/2 do dmi Kittil vezes vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Em fator meio, os dois termos são iguais, então no final tudo se soma para dar esse termo. E aí eu vou fazer aquela mesma historinha, vamos chamar isso aqui de kappa, isso aqui de kappa. Então a gente tem essa situação aqui, né? A gente pegou esse campo aqui, dmi, posso botar tudo isso aqui em evidência, dmi do Kittil, dmi do Kittil, menos esse termo aqui, menos 1/2, e aí agora, essa derivada, bom, aqui eu tenho derivada dmi, aqui eu tenho derivada dmi, então vamos botar aqui, esse termo está quadrado, vamos botar aqui o delta, essa, dmi, porque esse delta dmi atuando nessa derivada, bota essa derivada aqui em cima. E aqui vai ficar d kappa Kittil, d kappa Kittil. E aí tem esse termo aqui também. Tem esse aqui, e aí nós temos esse termo aqui. Aqui vai ficar 4 com 2 vai dar 2, então vai ficar aqui mais 2, mais 2 sobre o módulo de Xi. E aí aqui eu tenho dmi Kittil ao quadrado. Então a mesma coisa eu vou colocar aqui dmi, essa derivada aqui em cima, Kittil ao quadrado. Tá? Certo aqui. Se eu pegar esse termo aqui, isso aqui vai ficar dmi, dmi, dmi. E aqui está ficando 4 por 2, aqui vai ficar esse 2 aqui sobre o módulo de Xi, dmi. Então isso aqui é igual a zero. Vamos apagar isso aqui. Então ficou essa contribuição do campo Kittil
para a energia do sistema. Então é como se a gente agora construísse um delta nini associado ao campo quitil, que é esse objeto dni quitil. Temos um meio nini, que a gente pode escrever assim, dk para quitil ao quadrado. E aqui mais 2 sobre 9 de si, beta nini quitil. E aí a gente sabe que a componente 0, 0 é o que dá energia. A componente 0, 0, isso aqui, vai me dar D0, D0, que é 1 sobre C2, tá? E aqui vai ficar menos 1 sobre C2, vai ficar 1 sobre 2 C2, quitil ponto ao quadrado. Aí vamos produzir aqui mais um meio, do gradiente de quitil ao quadrado. E aqui, quando eu colocar 0, 0, vai produzir mais 2 sobre 9 de si, quitil ao quadrado. Então, essa é a contribuição da energia desse sistema aqui, mais, né? Esse termo vai ser no meio, 1 sobre 2C2, quitil ponto ao quadrado, quitil ao quadrado, 2 sobre 9 de si, quitil ao quadrado. Então, a gente tem, né, um sistema de dois campos independentes, quer dizer, então a gente consegue, o que a gente chama isso é diagonalizar o problema, né? Quer dizer, claro, o problema em φ era um problema com derivada superior. Aí nós introduzimos o campo auxiliar aqui, para eliminar a derivada superior. Aí, o termo em que ele gerou um acoplamento, um termo misto, que a gente, por integração por partes, ficou sendo dmi-qui, dmi-φ. Então, houve um mix. A gente perdeu, quer dizer, o problema deixou de ser diagonal. Na base, φ-qui, o problema não é diagonal. Ele mistura φ com qui. Então, o que nós fizemos foi uma redefinição de campo, mudamos de base, passamos então da base φ-qui para a base φ grande qui, e depois, normalizando, né, a gente passou para a base, normalizando, passou para a base φ quitil. Tá? Foi isso que a gente acabou fazendo. Legal? Eu acho que era, basicamente, né, era isso que a gente queria ver. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês, né, para o fato de que a leitura que a gente faz direta do Lagrangiano, ela pode nos induzir a repensar os campos do sistema. Então, qual foi a nossa situação? Pela análise das relações de dispersão, nós vimos que deveriam aparecer dois tipos de partícula. Uma partícula massiva, de massa μ igual a 0, e uma partícula massiva com massa, uma partícula realmente massiva, uma partícula de massa nula e uma excitação massiva. Isso nos indicou, então, que deveria haver 2 graus de liberdade associados ao mesmo campo. E aí o que a gente faz, então, é buscamos quem será um segundo campo. Quem são os campos? Quer dizer, não é o campo φ que carrega as duas massas. Na verdade, eu tenho 2 campos no sistema. Um campo é o φ e o outro φ grande, e o outro campo é o quitil. E aí a gente diagonalizou o problema, separando os 2 campos e sabendo quem é que cada um carrega a sua massa. Então, isso é o que acontece nesse sistema. Agora eu vou deixar a seguinte tarefa. Pode falar, pode rolar. Estão olhando então. Não paga. Não pagar. Toda essa equação de movimento independente aí, e eu botei de novo a relação de dispersão, vai ter uma solução só para cada uma? Isso, vai ter uma massa 0 para o primeiro e uma massa não nula para o segundo. Que são justamente aquela situação que nós obtivemos. Havia 2 massas, nós sabíamos. Só que nós não sabíamos que campo tinha aquelas massas. A gente sabia que estava tudo dentro do φ. O que a gente fez ao desacoplar o sistema foi mostrar a massa 0 está no campo φ grande, está nessa combinação de φ pequeno com qui pequeno, e a massa não nula está nessa combinação, está nesse outro campo aqui, que é o quitil. Então, você reobtém as massas, só que agora sabendo que elas estão atribuídas a que campos, certo?
quem queria falar era a Dória? E tinha antes, parece, a derivada dos opostos, né? Isso. Uma positiva e negativa, né? Isso. E aqui deram duas energias positivas. Isso. Dá uma olhadinha. Só. Dita para mim, eu imaginando. Então, só a discussão mais ou menos, deixa eu ver aqui o que o Dória está falando, nós tínhamos assim, se eu não me engano, era assim, era um meio de dmi-φ, né? Ficava assim, dmi-φ ao quadrado, não é isso? E o outro era menos o meio, não era isso? Menos o meio, dmi-τ ao quadrado, não é isso? E aí ficava aqui em termos de massa positiva, é isso? Não é? Acho que é negativo. Aqui eu não lembro. Como é que era o segundo termo aqui? Um meio de dois. Ah, o meio, aqui. Qual era o termo que ficou aqui? Que tirou o quadrado? Menos o meio. Aqui tem menos o meio de dmi-τ ao quadrado. Mais 2 sobre o módulo de psi. Tá certo. E τ ao quadrado. Então era isso que nós tínhamos aqui, né? Isso. Tá, o lagrangiano, vamos dizer assim, o lagrangiano canônico de Klein-Gordon é esse aqui. É o meio, normalmente quando a gente escreve o termo normal de Klein-Gordon é isso aqui. O meio, né? Menos o meio de M2 φ ao quadrado, né? Quando a gente então faz a equação de campo, isso aqui me produz um D'Alembertiano, isso aqui me produz mais M2, isso aqui me produz o φ igual a zero. Se a gente vai para o espaço dos momenta, isso aqui fica menos k ao quadrado, mais M2, aqui fica φ2 igual a zero. E aí a gente tira a relação de dispersão massiva, que é K2, né, igual a M2. Aqui nesse caso, a gente tem esse campo aqui, agora tem esse com sinal menos aqui, e esse aqui com o sinal mais. Tá bom? Agora, quando tirar, a questão é que esse termo aqui, se ele fosse um Klein-Gordon usual, ele deveria, em termos de massa, isso aqui deveria aparecer menos. Aqui o sinal menos está aqui, o que a gente fez basicamente foi isso aqui. A gente escreveu isso aqui como sendo esse lagrangiano menos o meio de, vou botar assim, menos o meio de dmi-τ ao quadrado, e aqui menos, vou ter esse meio de evidência, que vai ficar menos 2 sobre o módulo de... Só botei o sinal menos em evidência. Vou botar aqui, τ ao quadrado. Então eu botei esse menos aqui. Então é como se o nosso lagrangiano tivesse ficado o lagrangiano do φ, vou colocar assim, menos o lagrangiano do π. Pegou então, esse lagrangiano aqui está bem dentro do padrão de Klein-Gordon, que é o meio de termo cinético ao quadrado menos o termo de massa. Claro, a gente geralmente identifica o termo de massa, isso aqui é um meio de M2, então a massa seria 4 sobre psi, sobre o módulo de psi. Mas a gente colocou o lagrangiano assim, dessa forma assim. Então é um menos o outro. Então vamos colocar, se nós formos olhar a energia do sistema, aí quando a gente tira as equações de campo, a gente está pegando a equação desse cara aqui, então saiu aquela primeira equação, que era da Lambertiano de φ igual a zero, que é o que me garante o campo de massa nula, e saiu essa equação aqui, quando a gente integrou por parte, aqui tem um sinal menos, né? Mas aqui a gente ficou 2, ficou então menos da Lambertiano do π, só pegando aqui, fazendo a variação, 2 e 2 cancela, dmi-π, vai ficar um menos aqui, e esse termo aqui também vai ficar com menos 4 sobre módulo de psi, então, a nossa equação ficou assim, da Lambertiano do π mais 4 sobre psi, módulo do π igual a zero. Vamos colocar assim, tem esse sinal menos global. Claro, isso aqui é igual a zero. Mas vamos pensar o seguinte, esse lagrangiano aqui é a diferença de dois lagrangianos. Então, quando eu tirei essa equação de campo aqui, eu, na verdade, fiz isso aqui. Multipliquei essa equação de campo